Estamos de volta com a pedagoga Emília Santana aqui no Planeta SPM. Emília, você se especializou em dependentes químicos por sentir que a nossa mente é livre e o que nos aprisiona são nossas programações. Qual é a sua visão sobre a dependência química? Eu trabalho numa empresa na Ápice Desenvolvimento e nós desenvolvemos, esse trabalho específico do coaching para a independência, a gente fala, a independência química. Porque a gente tem uma compreensão de que a dependência, ela não é uma dependência da droga, daquilo que a pessoa está usando. É uma dependência emocional. Porque se fosse uma dependência da droga, à medida que essa pessoa ficasse internada, muitas vezes 6 meses eles ficam internados, quando eles saíssem de lá já não haveria, porque o corpo já não tem mais nada, é muito rápido, a limpeza do físico. Então, a pessoa não teria necessidade da recaída. E a gente percebe que, às vezes, tem clientes que ficam internados, 6 meses, 4 meses, e no dia que sai da clínica já vai direto buscar pela droga. Então, a gente enxerga a dependência emocional. O trabalho que a gente faz é um trabalho buscando fazer com que a pessoa se enxergue livre, daqueles padrões emocionais que foram gerados, com certeza, lá na infância e que, a partir de tudo aquilo que ela passou, dos traumas que ela passou, ela se vê hoje numa necessidade de fugir da realidade que ela não sabe lidar. E aí vem as drogas. Então, quando a gente faz esse trabalho buscando que a pessoa se sinta independente emocionalmente, ela não precisa mais das drogas. Chegou uma pergunta dos nossos telespectadores. Você acha que um viciado em drogas sintéticas consegue encontrar tratamento sem a ajuda de profissionais? Então, a forma como a gente entende isso é que a pessoa até consegue sair da droga, mas a gente compreende essa pessoa com uma estrutura de vício. Essa estrutura de vício, normalmente, ela é gravada, programada lá na infância. O que acontece, muitas vezes, é que a pessoa, ela consegue sair da droga, sintética no caso, e ela transfere, ela muda o que a gente chama de objeto de vício. Então, ela transfere, por exemplo, para ginástica, para atividade física, então ela precisa ficar lá fazendo atividade física não sei quantas horas por dia, ou às vezes até para religião, e ela compreende que ela precisa ir na igreja, participar de cultos várias vezes por dia, porque se ela não for, ela fica muito mal, ou às vezes até para comida. A gente percebe uma compulsão alimentar que muitas vezes veio transferida de uma situação onde existia uma dependência química e quando parou, ele se direcionou para outro vício. Só que é um vício, a comida ou a religião, tudo isso é aceito mais pela sociedade, porque não gera resultados tão negativos na vida da pessoa, Embora a gente sabe que tem uma consequência, mas não tão forte como uma droga. Então, pode existir uma cura, digamos, mas vem por uma transferência. A nossa equipe foi às ruas para saber sobre os vícios mais comuns entre as pessoas. Vamos ver agora como foi. Tenho vício em cigarro, sou fumante. E eu já tentei combater esse vício de muitas formas, mas eu acho que... Eu não acredito muito nesses remédios, adesivo, eu acho que cabe mais a força de vontade e a vontade que eu não tenho agora. Eu prefiro continuar fumando, então eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que eu procuraria ajuda com algum psiquiatra, algum psicólogo, especialista da função mesmo, para tentar combater esse vício e melhorar para mim mesmo. Depende, se fosse, por exemplo, algum tipo de droga, eu procuraria alguma clínica de reabilitação. Mas primeiro de tudo a ajuda dos meus pais, meus familiares e amigos, mas uma clínica de reabilitação, primeiramente. E depois também a ajuda dos amigos e tal, para estar me apoiando sempre. E terapeuta é muito bom também, psiquiatra, psicólogo, ajuda bastante. Se eu tivesse vícios, eu acho que eu procuraria conversar com os meus amigos mais próximos primeiro e eu procuraria ajuda de psicólogo para saber qual que é a melhor opção, o que eu posso fazer e o que está me levando a ter esse vício, a recorrer para esse tipo de compulsão. E eu não tenho nenhum vício, mas se eu tivesse e fosse alguma coisa séria, eu iria atrás de algum profissional para me ajudar. Falaria primeiro com os amigos, ou com meus pais, para ter algumas opiniões e é isso.
E eu tenho um vício que é de consumo, eu não consigo parar de comprar. Eu compro muito, tipo, muito mesmo. E eu acho que eu preciso, sinceramente, da ajuda de um psicólogo, de verdade. E eu falaria com os meus pais antes, porque eles já sabem também, né? Porque eles que pagam tudo. Eu preciso muito de um profissional para me ajudar, porque eu não consigo parar de comprar. Para comentar um pouquinho sobre os vícios, a Cleide Reis Passos é Master em Programação Neurolinguística, coaching e trabalha em parceria com a Emília. Ela vai entrar no ar via Skype com a gente para comentar a importância do tratamento para dependentes químicos. Oi, Cleide. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Cleide, na sua experiência em atendimento aos dependentes, o que você considera essencial para gerar os resultados? Com certeza, né, a vontade, o comprometimento com o processo, mesmo que no início você esteja apenas aberto para isso, estar muito aberto, querendo a mudança. Você concorda com ela, Emília? Sim, a gente percebe que muitas vezes chega a família, porque o olhar da gente para a dependência química é um olhar para a família, né? A gente nunca olha o dependente ele sozinho. Então, muitas vezes, o dependente, ele nem sabe exatamente se ele quer mesmo passar pelo processo. Ele está buscando só se livrar daquilo que está acontecendo. Mas, às vezes, ele não sabe, não acredita no processo. E à medida que a gente sente que realmente a pessoa vai, se compromete, não pode faltar, não pode... E se coloca para realizar aquilo que ele está se propondo dentro do processo de coaching, muitas vezes a gente trabalha com tarefas até, e a gente sempre vai olhando as outras áreas da vida, buscando incluir essa pessoa na sociedade, e a gente percebe que gera resultados. Então, depende muito dele estar comprometido em ir lá e nas tarefas que são evidenciadas. Tivemos um probleminha com o Skype, eu vou fazer mais uma pergunta para você. Emília, como levar os pacientes ou os amigos para o coaching e qual a sua opinião sobre o assunto? Como chegar, né, a isso? Que você falou que é meio complicado de convencer o dependente que ele realmente precisa de ajuda. Como levar ele até o coach? Como a gente olha para a família, a gente recebe muitas famílias que vão até lá e que falam, olha, meu filho ou minha filha, ou às vezes esposa, meu marido, tem esse problema, mas a gente não consegue trazer, ele não quer. Porque normalmente o dependente nunca se vê como um dependente, né? Ele precisa realmente estar lá no fundo do poço para que ele consiga perceber isso. Normalmente o que eles dizem é, eu não preciso disso, se eu quiser parar, eu paro. Isso a gente escuta, né, muitas vezes. Só que quando a gente olha esse sistema familiar, voltou. Voltou, desculpa. Se quer conversar com ela, fique à vontade agora. Cleide, mais uma perguntinha para você. Muitas vezes um paciente não quer fazer um tratamento ou não se enxerga como dependente. Como que você lida nesses casos? Bom, a gente procura fazer muito rapport, né? Empatia, se colocar na resistência desse paciente, entendendo a intenção positiva que está por trás disso. E muitas vezes ele realmente, como a Emília falou, ele não enxerga, mas a gente vai aos poucos fazendo um trabalho para trazer isso, a situação do inconsciente para um consciente dele, sempre entendendo essa intenção positiva e com muita empatia e rapport. Muito obrigada, Cleide, pela sua participação. Você concorda, Emília? Então, eu concordo, só explicando um termo que a Cleide usou, que a gente usa muito em programação neurolinguística, que é rapport, que é essa empatia, essa conexão com o cliente. E o que eu estava explicando é que, às vezes, precisa que a família se trabalhe para que ela consiga gerar no dependente uma visão de que ele precisa ser trabalhado. Então, por exemplo, vou citar um exemplo, uma família, uma mãe, um pai que dão tudo para aquele filho, até porque estão enxergando uma doença, né? Porque a gente sempre fala, tudo a gente escuta falar que a droga o vício é uma doença. E muitas vezes, por estar numa zona de conforto, esse dependente não se coloca para aceitar um tratamento. À medida que a gente trabalha a família, então a família vai se colocar
para aquele dependente, exigindo uma participação dele, né? Não dando tudo e buscando fazer com que realmente ele saia dessa zona de conforto. Entendi. E aí, normalmente, ele fala, eu não aguento mais, então eu vou buscar, eu aceito passar. Tem uns até que chegam e falam, eu só vim porque minha mãe mandou, porque meu pai mandou, mas nem acredito, mas aí já gera resultado. Ficamos aqui com mais um Planeta SPM. Eu quero agradecer a Emília Santana e a Cleide, que participou com a gente. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada também você que nos acompanhou. Tenham um bom dia. Muito obrigada. Eu agradeço também a todos os que nos acompanharam e agradeço a vocês pela oportunidade de falar desse trabalho. Obrigada a você, Emília.